Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Ache comigo o versículo 9. E eu leio na versão NVI, que diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, palavras de Jesus, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Espírito Santo de Deus, dá-nos a tua palavra, revela Jesus Cristo aqui para nós, aumenta a tua presença nesse lugar agora. Espírito Santo de Deus, fala comigo e fala com a tua igreja, para a glória de Jesus, amém. Jesus conta uma parábola. Parábola é uma história que Jesus cria. Ela não é exatamente uma história sobre alguém ou alguma coisa, mas é uma história que retrata uma realidade. Então Jesus está contando uma história para retratar uma realidade que ele está vendo acontecer aonde ele está. Isso me fez lembrar de uma trilogia de Isaac Asimov. É uma trilogia chamada A Fundação. É sobre ficção científica, e é uma trilogia onde todas as galáxias conhecidas eram governadas por um império chamado Cleon. O nome do imperador era Cleon. E esse imperador, na medida que ele ia envelhecendo, clonavam ele. E aí, o mais novo ia nascendo, o mais velho ia morrendo, o mais novo ia se tornando imperador. Então era um ciclo da mesma pessoa que era sendo clonada, e isso já estava durando já milhares de anos. Mas uma religião contada pelo Isaac Asimov nessa trilogia se levantou contra esse imperador clonado, dizendo que ele não tinha alma, que ele era fruto de uma máquina, ele era fruto da ciência. Então esse imperador, para evitar um conflito em todo o império, ele aceita fazer uma procissão, uma jornada espiritual dessa religião. Era uma jornada que era feita a pé, andava vários quilômetros, centenas de quilômetros a pé, debaixo do sol quente, e ali, com dores, sacrifícios, muito sangue, poucos chegavam até a caverna onde tinha o Lago da Revelação. E esse imperador então chegou até o Lago da Revelação, porque ele queria provar para essa religião que ele tinha alma, ele poderia falar com Deus. Então o imperador chegou, tomou dessa água, tomou o banho, e então foi ser entrevistado pela sacerdotisa dessa religião. E perguntado qual foi a experiência que ele teve, então ele narrou uma experiência espiritual. Então a sacerdotisa disseram assim: é verdadeira. E ele então saiu dali em paz com aquele povo, porque ele foi um homem que fez uma procissão e encontrou Deus. Acontece que dentro da sua nave, ele foi conversar com a sua conselheira, e a conselheira falou para ele assim: existe uma alegre coincidência, a mesma revelação que você teve lá nas águas da revelação foi a mesma que eu tive quando eu fiz a minha procissão.
E eu descrevi a minha procissão num cristal que estava do lado da minha prateleira. Você não chegou a ver? O imperador disse: não, eu não vi. Aí ela disse assim: que bom. E a frase que eu guardei desta cena: não ver nada é um vazio que eu não desejo para ninguém. O que ela estava dizendo? Se você fez toda essa jornada espiritual e não viu nada, é um vazio que eu não desejo para ninguém. O imperador ficou calado, a sua conselheira saiu, e como todo bom autor, ele retorna de novo ao lugar, e lá ele mostra que o imperador não teve nenhuma experiência espiritual. Simplesmente ele mentiu, porque Deus não falou com ele. Ele fez tudo aquilo em vão. Ele se achava digno demais para Deus não ter falado com ele, por isso ele mentiu. E quando eu ouvi sobre essa história, eu lembrei desta que Jesus contou. Jesus conta uma parábola, uma ficção. E nessa parábola, Jesus diz que tem dois homens, que eles estão indo para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. E esses dois homens, eles estão indo ao templo, ambos para orar. E Jesus escolhe dois absolutos extremos, pessoas completamente diferentes. Um fariseu, quem é esse? É um judeu, da facção mais religiosa, legalista e conservadora da sua fé. E o outro, um publicano. Quem é o publicano? É um odiado pelo judeu, porque ele é um traidor do seu povo. Ele serve a Roma, cobrando altíssimos impostos, de forma desonesta, ainda ficando com parte deles. Eles são ladrões. Eles são considerados as piores pessoas da sociedade. E algumas literaturas rabínicas dizem que não existe misericórdia para um cobrador de impostos. Então Jesus coloca duas pessoas completamente antagônicas para contar o que o coração delas estão dizendo para ele. E ele então diz que a primeira, o fariseu, vai orar e fala do seu íntimo, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e muito menos igual a esse publicano aqui do meu lado. Provavelmente esse homem era livre de pecados grosseiros, visíveis, escandalosos. Era um homem que praticava a lei cerimonial à risca. Ele era um cara muito zeloso, era um bom cristão. Ou era um bom crente. Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quando ganhava. Ele está dizendo assim: Deus, eu nunca deixei de cumprir os meus deveres religiosos. Pelo contrário, eu faço até mais do que a Torá exige, do que a lei exige. Então ele falava com Deus como se tivesse crédito. Você já viu aquela pessoa que vem para o culto e diz assim: Deus, como eu sou muito bom, acho que o Senhor está me devendo algumas bênçãos. É esse tipo de homem. E ele está falando e está orando. E ele, ao mesmo tempo, ele está lembrando para Deus o tanto que ele é bom como cristão, o tanto que ele é bom como crente, o tanto que ele é bom como religioso, o tanto que ele é bom como judeu. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Só que eu quero ler o versículo 11 agora com você, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz o seguinte: o fariseu ficou de pé e orou sozinho. Ele orou como, meus irmãos? Sozinho. É possível um homem só orar sozinho quando pensa estar orando com Deus? Alguém aqui? É possível uma pessoa achar que está falando com Deus e quando na verdade ela não falou coisíssima nenhuma. É como o imperador Cleon. Ele então acha que vai fazer uma jornada espiritual,
e vai encontrar alguma coisa, mas na verdade ele encontra só um vazio. E aqui, esse homem, ele é tão carregado de si mesmo, que ele, na versão Almeida e atualizada, o próprio versículo 11 diz assim: o fariseu em pé orava de si para si mesmo. É mais ou menos assim: ele foi para a igreja, e esse fariseu, ele não orava, ele fazia um discurso de apresentação de quem ele era para Deus. Ele não orou, ele informava Deus do grande homem que ele era. Ele fez uma autoapresentação diante de Deus. Não foi uma oração, foi uma declaração à sua própria vaidade. Quantos me entendem? Diga amém. Ele orava sozinho. Mas Jesus disse que tem um outro, o publicano. Esse ficou à distância, e você precisa entender, porque eles estão subindo para orar. Se eles estão subindo para orar, é porque eles estão indo para o templo, Jerusalém, né? O templo era no monte de Jerusalém, e lá tinha um lugar onde eles oravam, onde todos eram vistos, e esse publicano nem coragem de chegar perto ele teve. E ele não orava, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Talvez a oração mais curta da Bíblia. Ele não orava como o fariseu, ele simplesmente disse isso. Ele sabia que ele era culpado diante de Deus, na verdade culpado por natureza. É como se ele estivesse falando: Deus, eu sou irrecuperável. Ele não tinha coragem de olhar para o local, ele estava de cabeça baixa. Ele não tinha coragem de olhar para o local que repousava a presença de Deus. E você vê nas palavras desse homem um certo espanto diante do seu senso de indignidade. Ele não tinha nada para dizer para Deus, a não ser que Deus tivesse misericórdia dele. Aí Jesus conclui a parábola, dizendo assim: eu digo que este homem, quem? O que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. A palavra justificado é uma palavra forense, que significa sentenciado e inocente. E aí Jesus diz: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha, exaltado será. Um achava que estava salvo, mas desceu ainda mais perdido. Por que desceu ainda mais perdido? Porque não tem perdição maior do que aquela pessoa que não sabe que está perdida. Perdido mesmo está quem não sabe que está perdido. Esse homem desceu sem ser tocado pela graça. Esse homem não tinha a menor ideia de que ele tinha ido ao templo em vão. Ele foi à igreja em vão, e tudo o que ele fez foi totalmente sem valor. Já o outro, o pecador, desceu justificado, ou seja, declarado justo, pois foi humilhado na condição de pecador, pedindo clemência, impotente diante do mal que habitava em seu coração, e lhe reconhece que somente Jesus Cristo poderia salvá-lo. O hipócrita desce satisfeito, mas sem Deus. O pecador desce de cabeça baixa, mas com Jesus alegre com ele. Quantos me entendem? Diga amém. Sabe, um tinha pose, mas não tinha Deus. Tinha certeza de ser bom, mas estava fedendo a orgulho e a perdição. O outro estava com as mãos no rosto, não tinha coragem de mostrar a sua face, mas rasgou o seu coração diante de Deus. Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Moral da história: quem anda de nariz empinado acaba com a cara no chão, mas quem se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua imensa capacidade de fazer burrada, sairá da presença de Deus uma pessoa melhor. Essa semana eu conversei com muitas pessoas, e gosto de conversar. E sempre que você quer conversar sobre um assunto, você, sem as pessoas perceberem, você direciona a palavra para aquele assunto. E eu dirigi as conversas que eu tive essa semana para um assunto só: salvação, vida com Deus, santidade.
Como é que você está com Jesus? Céu, inferno. Então nós vamos conversar. E eu comecei a ouvir algumas frases que me preocuparam. Frases como: pastor, eu preciso ganhar minha salvação. Oh, coisa difícil de ganhar. O outro diz assim: eu não vou é perder, porque eu já ganhei. O outro diz assim: chegar no céu está dando trabalho demais. O outro diz assim: eu estou trabalhando é muito, e logo logo Deus vai ter misericórdia de mim. Aí eu fiquei pensando assim: quem é o pastor dessa igreja? Porque ou eu estou ensinando tudo errado, ou o pessoal não está entendendo. Eu voltei pensativo, porque à luz desse texto, o fariseu fez tudo certo, mas deu tudo errado, por um simples motivo: ele não tem consciência dos seus pecados, ele só tem consciência dos seus acertos. Meus irmãos, será que esse homem não passou pela cabeça dele que em algum momento uma luxúria, uma mentira, um ódio passou por ele? Essa semana eu perguntei para um pastor assim: você é adúltero? O pastor disse: ai pastor, que conversa feia é essa? Nunca, sou não. Por que você está perguntando isso? Eu disse: e na cabeça? Aí ele: porque Jesus disse que se você apenas desejar uma mulher ou desejar um homem, cobiçá-lo, você já cometeu adultério. Então é fácil a gente começar a nivelar todo mundo aqui assim, igualzinho, tá bom? Amém? Não dá para ninguém orar aqui e dizer assim: Senhor, obrigado porque eu não sou igual o cara que está aqui do lado. Será que esse homem não passou pela cabeça dele que ele estava diante de Deus que era santo? Será que esse homem não passou pela cabeça de Deus, dele, que Deus é exigente demais quando o quesito é pureza? Esse religioso, ele se colocou na condição de andar lado a lado com Deus. Ele quase parabeniza Deus por ele ser tão bom. Deus, o Senhor é demais, que me fez muito bom. Parabéns, Deus. Ele chega a um momento de vangloriar-se do que faz, do rito que conseguiu cumprir. E aí ele olhava para o publicano, para aquele pecador, e dizia assim: eu sou bom e ele não é, eu faço e ele não faz, eu mereço e ele não merece. E aí você percebe que a religião tem apego à contabilização. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A religião, ela gosta de contabilidade: quanto você fez isso, quanto você fez aquilo, quanto você não fez. E a Bíblia diz que esse homem desceu sem ter encontrado Deus. Ele foi ao templo em vão. E eu espero que você não venha à igreja, não tenha vindo à igreja em vão. Porque o publicano, o sem reputação, na Almeida, revisada, atualizada, na Bíblia, diz assim: Deus, se propício a mim, pecador. No original está escrito assim: Deus, se propício a mim, vírgula, o pecador. Se tivesse 100 bilhões de pessoas no mundo, esse homem está dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, retira a tua ira sobre mim. É por isso que 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, olha o amor de João, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Olha o que João está dizendo: gente, para de pecar. Vamos parar de pecar, meu povo. Vamos parar aí. Mas se vocês pecarem, que provavelmente vão. Ok, eu gosto de João. Se vocês pecarem, porque provavelmente vão, o seu relacionamento com Deus já foi apaziguado. Sabe por quê? Não é porque você fez alguma coisa certa, não. Não é porque você inclusive parou de pecar. É porque Jesus Cristo foi propiciação, morreu como um cordeiro mudo naquela cruz. A santidade de Deus exige um pagamento, e o amor de Deus provê o pagamento: Jesus Cristo de Nazaré. E aí, deixa eu te dar uma notícia aqui agora que pode te espantar muito. Você pode ter achado assim: eu estou me tornando um melhor crente porque
eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo. Olha, eu nem faço mais isso. E olha, você não me conheceu há uns anos atrás, se você me visse então. Aí você começa a se achar bom. A minha pergunta não é essa. A pergunta aqui não é a sua performance, é o alvo da sua fé. Porque nós não temos nada que nos vangloriar. O mais correto de todos os homens aqui está condenado ao inferno. E o pior de todos os homens que está aqui pode ser um anjo lá no céu. Aliás, lá no céu só tem quem não merece. Só está lá quem não merece. Amém, meus irmãos? Amém? Alguém aqui? Só vai ter lá no céu gente que não merece estar lá. Aleluia. Então é bom você não merecer o céu. Porque quem merece, que acha que merece o céu, não vai estar lá. O cara chegou: Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque eu não faço nada de errado, eu não adultero, Senhor, eu nem torço do lado do estádio do Vasco, eu fico do lado do Flamengo. Eu estou do lado certo, Senhor, da torcida. Eu estou do lado que funciona. Senhor, eu tenho uma boa reputação. O Senhor, olha Deus, o Senhor não está entendendo? O meu score está alto diante de Ti. Aí vem o outro. O outro não tem coragem nem de falar. É quase um mudo. Por quê? Porque o outro não se apega em nada. E é assim mesmo que deve ser, meus irmãos. Preste atenção. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 27, ele diz assim: aonde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Porque você faz tudo certo? Não. Baseado na fé. Versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Não adianta se você faz tudo certo, se você não crê no Cristo. Meus irmãos, preste atenção. Deus não reage ao que fazemos. Nós é que reagimos ao que Jesus fez naquela cruz. Nossa vida não se acerta com Deus quando fazemos alguma coisa certa. Nossa vida se acerta com Deus quando cremos o que Jesus fez de certo naquela cruz. E vamos colocar o pingo nos is agora. Deus sabe quando um homem sobe para adorar ou não. Deus sabe a imensa diferença entre um ato religioso e uma entrega de coração. Deus sabe se você veio para cá dizendo assim: eu melhorei, eu estou melhorzinho, Deus. Inclusive eu tenho uns pedidos aqui, eu tenho outras coisas para o Senhor fazer. Deus, eu estou me sentindo até que o Senhor está devedor. E Deus conhece aqueles que chegaram aqui e falaram assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tento fazer tudo certo e dá tudo errado. Senhor, pensa num negócio complicado. Senhor, se o pão está com manteiga, o meu pão cai com a manteiga para o lado de baixo. Nunca nada dá certo para mim. Deus, eu sou uma pessoa que não dá certo, tem misericórdia de mim. Deus sabe, irmãos, a diferença. Sabe, existem duas classes de pessoas no lugar: aquelas que elas se autoavaliam pelos seus acertos, e aquelas que sabem o que são pelos seus erros. Eu digo, palavras de Jesus: este homem, não o outro, desceu salvo. Eu digo esse que achou que nunca é o que foi. Os dois homens vieram com as mesmas chances e voltaram com destinos completamente diferentes. O pecador, voltou justificado, sentença inocente. O outro, profundamente convencido das suas virtudes, voltou sem nada. O fariseu, ele voltou para casa somente consigo mesmo. Aí eu vou te contar a minha opinião. Ele não precisava nem ter ido para o templo. Ele podia ter ficado em casa. Ele foi para o templo em vão. Porque tem gente que vai para a igreja em vão. Vai e não presta culto. Sabe, o fariseu foi para o templo, não teve culto, irmãos. Você sabe quando tem culto? Quando tem culto, é quando você reconhece
que no lugar que você está, somente um é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Sabe, não tem culto se você espera um momento de louvor e canta, ou espera um momento que o pastor está pregando. Não, tem culto quando você sabe que Deus merece o seu coração, que Deus está aqui. Tem culto quando você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem culto quando você, sabe, tem o desejo de conhecer Deus. Tem culto quando você se acha indigno, até de cantar, até de abrir a Bíblia. Eu conheci um homem que quando ele abria a Bíblia, ele chorava, porque ele se achava indigno de lê-la. Isso é culto. Mas o fariseu, ele foi à igreja em vão. Não houve culto, não houve nada, mas só a mais pura religião. E você sabe que religião é forma sem vida. É levantar as mãos e não tocar a Deus. É abrir a voz e Deus não te ouvir. É ler a Bíblia e só ler letra. É cantar uma música e só se arrepiar. É nunca tocar o espiritual. É mergulhar no lago igual Cleon e ter que contar uma mentira que viu Deus. Quando você está no culto, o seu coração se encontra com Deus. Sabe, aquele religioso entrou no templo cheio de nada e voltou vazio de tudo. E o evangelho é assim mesmo. O evangelho, ele é único. O evangelho costuma fazer essas coisas mesmo. O que parece que é, não é, e o que não é o que parece. Deu para entender? Não sei. O que parece não é, e o que não parece é o que é. O cara vem bonito, está no inferno, e o cara está entrando lascado, vai para o céu. O evangelho faz essas coisas. O evangelho, ele bagunça assim mesmo. Ele é assim, uma loucura. O apóstolo Paulo, ele preparando a igreja de Romanos, de Coríntios, acho que é 1 Coríntios 1:23, ele diz assim, bota aí, 1 Coríntios 1:23, nós porém pregamos Cristo crucificado. Olha só, nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Segura aqui, escândalo para os judeus. Você sabe o que é o judeu? É o que faz tudo certinho, é o que vai para a igreja, é o que dá o dízimo, é o que usa a roupa correta, é o que faz o Shabá, é o que cumpre a lei toda, é o que canta as músicas, é o que abre a harpa no hino correto, é o que sabe tudo, é o que toca, é o que canta, é o que prega, ele faz tudo correto. Aí ele diz que o evangelho é um escândalo para os judeus. Por quê? Porque o judeu faz tudo isso, e se ele não crê em Jesus, ele está no inferno. Aí o judeu diz, é escândalo. É escândalo. Como é que pode a gente fazer tudo isso e não ir para o céu? Porque a gente não vai para o céu pelo que faz. Alguém aqui? É por isso que Jesus chegou para o Nico, lá em João capítulo 3, diz, Nico, Nicodemos, nosso amigo Nico, se você não nascer de novo. Nico era sacerdote, irmão, era mestre da lei, pregava na igreja todo domingo, e Jesus disse, você faz tudo certinho, amigo, mas não é certinho o suficiente para passar na peneira de Deus. A peneira de Deus é muito fina, e só tem um jeito de você passar na peneira de Deus, é lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque Jesus não vai ver você, vai ver Jesus morrendo na cruz por você. E ele, cadê? Volta aqui o texto, paramos não, só estamos na metade, cadê? 1 Coríntios. Ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quem é os gentios? Os gentios é quem não presta. Pode pensar aí, nos que não presta, é os gentios. É nós. Amém? Identificado aí? São os gentios. Porque ou era judeu ou era gentio. Ou era o povo da aliança ou não era o povo da aliança. Ou era o povo que ia para o céu. Nós éramos gentio. Aí o gentio não faz nada certo. O gentio, ele não tem ritual. O gentio, ele mistura as comidas. O gentio, ele não olhava o sábado direito. O gentio, ele não estava no templo. O gentio é tão bonito esse nome. O homem é tão gentil, mas está perdido. É gentil. O gentio era o cara que, sabe, não tinha jeito para ele. Na cabeça do judeu, o gentio está lascado. Aí o evangelho diz para o gentio, você está salvo. Aí ele diz, é loucura.
Como é que pode o bonzinho se lascar e o mal se dar bem? Aleluia. A irmã entendeu? A irmã entendeu? É isso aí, irmã. Não é alegria, irmã. Olha, era ruim demais se o céu tivesse processo seletivo. Só passa aqui quem, meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. Não, mas está lá, o fariseu. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu detono. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O pessoal de Coríntios diz assim: eu não prego a salvação por obras. Eu pego o escândalo da cruz. Que quem crê em Jesus Cristo de Nazaré pode estar na pior pindaíba da sua vida, vai ser salvo. Aleluia. Dois sobem para orar, mas apenas um ora. Aquele fariseu não sabia orar. Olha como é que começou a oração dele. Deus, vírgula, acabou, não fala mais nada de Deus. Presta atenção na oração do homem. Deus, vírgula, o que ele faz agora? Eu faço isso, faço aquilo, tal, não roubo, não mato, não sou igual esse, não sou ladrão, não sou igual esse cara aqui do lado, tal. Ele não, ó, Deus, vírgula, aí ele começa a falar dele. Aí quando ele não consegue mais falar dele, acabou, ele vai falar de quem? Dos outros. Olha a oração desse cara. Só fala dele, e quando acaba de orar, só fala dos outros. Você conhece esse tipo de oração, irmão? Ele só tem isso. É só isso que ele tem no currículo. Quando acaba as virtudes dele, ele só continua a oração porque consegue ver os erros dos outros. A sua oração é cheia de conhecimento de si mesmo, mas com ausência de conhecimento de quem Deus é. Alguém aqui? Nunca esqueça o que eu vou te dizer agora. Deus era um mero detalhe na oração daquele fariseu. Sabe por quê? Porque aquele fariseu não tinha sensibilidade à presença. Quem não tem consciência da presença divina, não tem consciência dos seus pecados. Você sabe o que acontece quando Deus vem num lugar? Você fala assim: a pessoa errada aqui sou eu. Quando a presença de Deus vem num lugar, a gente fala assim: meu Deus, como eu sou indigno. Quando a glória de Deus vem no lugar, acaba qualquer bom argumento que a gente tenha. O senso de presença de Deus no lugar gera um senso de pecado absurdo dentro de nós. Quanto mais conhecemos a Deus, mais a luz de Deus mostra o quanto nós precisamos mudar. Mas é aí que entra o Evangelho. Quanto mais você vê Deus, mais você se vê indigno, mas mais você vê o amor de Jesus Cristo naquela cruz, abraçando quem é indigno. Eu amo uma frase de Larry Crabb, que ele diz que a graça é semelhante ao homem que está caindo num poço cheio de lama, e antes dele bater no fundo do poço, Jesus está lá, e quando ele bate no fundo do poço é lama para todo lado, mas Jesus o abraça ainda. Deitado no poço. A graça é você ser chamado para dançar sem saber dançar. Aliás, é uma música que pouca gente consegue ouvir, porque existe um som da graça que está sendo ocultado pelo som da religião. E esse é o Evangelho de Jesus. Porque o som da graça, ele diz assim: você não é digno, mas é amado. Você sabia que bondade e misericórdia são duas coisas diferentes? O pecador, ele disse assim: Deus ser propício, o publicano, ele disse assim: Deus ser propício a mim que sou pecador. Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe por quê? A bondade é para todos, é para os bons e para os maus.
A chuva cai para quem? Para todos. Quem planta? Quem colhe? Quem planta. Agora a misericórdia é só para aqueles que carecem de serem perdoados. A misericórdia é uma expressão que alcança somente aqueles que são humildes. A humildade não é o que fazemos ou o que entregamos a Deus. A humildade é o senso completo de nada ser, que é revelado quando você dá de cara com a cruz de Cristo. E o orgulho, ele é capaz de coisas absurdas, inclusive de dizer: Deus, eu sou tão bom que... E eu aprendi nessa parábola que é possível uma coisa muito absurda, é você ir falar com Deus na companhia do seu pior inimigo. É possível você ir falar com Deus na companhia do seu pior inimigo. Sabe quem é? Seu ego. Temos tanto de Deus quanto temos humildade para dizer que precisamos dele. Sabe, meus irmãos, e se uma pessoa ora, é para orar de verdade. Quando a gente ora sozinho, nós precisamos ser fiéis a nós mesmos. Sabe, ocultar a verdade de quem nós somos para Deus é o cúmulo do auto-engano. Alguém aqui? É o cúmulo do auto-engano. Sabe, o religioso esqueceu que a primeira coisa que um pecador deve lembrar na sua oração é a sua condição. Eu sou pecador, eu careço da graça de Deus. Veja a oração do publicano, ela é tão pequena, ela caberia num pequeno bilhete, e para os mais antigos aí, ela seria um telegrama barato, com poucas palavras. Mas ela é verdadeira, ela é de coração, ela é sincera, ela é sincera, ela não é um teatro, ela é um rasgar do peito, ela é uma apresentação de uma condição de um homem que sabe que tem um Deus santo, e que ele precisa ser salvo por esse Deus, mas ele não vê saída para ele que não seja a misericórdia desse Deus. E às vezes, quem sabe orar é aquele que não aprendeu a orar. Porque tem gente que sabe orar: Senhor, obrigado por esse alimento, pela vida, pela saúde, pela salvação, em nome de Jesus, amém. Agora é interessante quem não sabe orar e fala de coração. Quantos estão me entendendo? Eu vou contar uma história para vocês. Eu fui na caverna de Adulão, lá em BH, 2003. E nessa época que eu fui, meus irmãos, eu fui assim, bem gomadinho. Eu estava com camisa de linho, sapato pontudo. Eu era assim, bem advogado. E eu tocava para o Daniel. Não é para o Daniel Alencar? Aí a gente estava tocando na Jocum, né? Já foi um impacto para mim maravilhoso, mas eu não estava preparado para a caverna de Adulão. Igreja Nova Aliança, caverna de Adulão. Não era não, é só caverna de Adulão. Você sabe o que era a caverna de Adulão? A caverna de Adulão é onde Davi se escondeu com os que não prestam. Pensa numa igreja boa. Não, pensa numa igreja, preso numa caverna, só os que não prestam, buscando o Senhor. Meu irmão, é graça demais no lugar. Não, vai ser outra história. Aí a caverna de Adulão, ela era num prédio, embaixo, em cima, segundo andar, e embaixo era uma boate gay. Se você não estivesse gostando da pregação do pastor, né? Aí, os religiosos se tremeram agora aqui. Aí eu cheguei e falei para o Daniel, não dá para tocar worship aqui. Não dá para tocar adoração aqui. Eu digo assim, dá sim um AC/DC, um heavy metal. Daniel, o que nós vamos tocar? Olha esse povo, é tudo tatuado. O pastor era desse tamanho, desse jeito, só tinha um olho branco, o resto era tudo tatuado. Eu não sabia se eu dava a paz do Senhor, a graça e a paz. Eu fazia yes. Uma confusão. Aí começou o culto. Começou o culto. Meti o pad com o teclado, né? Mas eu estava muito acanhado e muito recolhido ao meu espanto por causa da minha religião, da minha religiosidade. Aí o pastor pegou o microfone e disse assim: irmão fulano. Aí o irmão veio. O irmão que veio orar, irmãos, eu lembro, ele tinha 7 pontas no cabelo dele.
Eram os 7 Espíritos de Deus de Apocalipse. Não era não, irmão. E era azul e vermelho. É verdade. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. E por que eu estou falando isso? Não esquece por que eu estou falando. Porque às vezes quem sabe orar é quem não sabe. Aí o pastor passou o microfone para ele. Ele pegou o microfone. Eu lembro das coisas, porque assim, é muito detalhe. A forma como ele pegou o microfone do pastor e fez assim. E aí Deus... Irmão, deu vontade de eu sair correndo antes do trovão divino vir e fulminar aquele amalequita incircunciso. Mas não parou aí. Ele disse: bicho. Aí eu agora nós vamos embora. Porque o cara disse: aí Deus, nós estamos aqui e manda um bicho. Bicho, nós viemos aqui por causa de você. Jesus, a gente está aqui só por causa de você. Aí eu me arrepiei todinho. Na época eu achava que era outra presença. Mas hoje, depois de tantos anos, Deus ouviu aquela oração. Sabe por quê? Não era uma oração com adereços, era uma oração verdadeira. Esse publicano, ele não fazia parte da membresia dos fariseus. Ele não levantou as mãos, ele baixou a sua cabeça. Ele falou do coração, ele falou verdade. E a oração dele foi muito eloquente, porque no versículo 13, a Bíblia diz que ele fazia assim, ó: Deus, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque o alvo da oração daquele homem não era falar dele mesmo, das virtudes dele, não era falar do outro, era falar: Deus, o problema está aqui dentro. Deus, é daqui que provém os meus pecados. Tem misericórdia de mim. Salva-me de mim mesmo. Eu não sou digno da sua santidade. Eu não tenho chance de ser. Deus, tem misericórdia de mim. Ele batia no lugar que precisava bater, que era o seu peito, que era a origem dos seus desejos imorais, indignos. Era ali que morava o seu pecado. Irmão, salvação não significa de modo algum Deus recompensando porque você faz alguma coisa boa, porque você não faz. Sabe, salvação não é a recompensa do justo. Salvação é a salvação do injusto por causa do sangue de Jesus. Aquele publicano não falou: Deus, tem misericórdia de mim porque eu vou melhorar. Deus, tem misericórdia de mim porque eu vou ofertar a sua casa. Deus, tem misericórdia de mim. Não. Ele foi honesto demais para dar desculpa. O único recurso que ele tinha era misericórdia. Porque, como diz Martin Lloyd Jones, o último recurso para os que vivem miséria ou aflição resultante de seus pecados, sem levar em conta seus méritos, é a misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo lhe ajude a entender uma dura verdade aqui agora. Aquele homem sabia tanto que era pecador, que se Deus falasse: você vai para o inferno, ele diria: eu mereço. Eu mereço. Eu mereço porque eu não sou digno. Aliás, vai ser muito estranho um desavisado chegar no céu. Nossa, passou pela alfândega, a imigração deixou passar. Aí o cara chega lá assim: e aí, o que a gente faz aqui de noite? Não, a gente adora. Ele disse: onde é que é a mesa de sinuca? Não, a gente adora. Se o cara não chegar no céu desejando Jesus, o céu vai ser muito chato para ele. Alguém está me entendendo aqui? Vai ser muito chato. Sabe? Ele diz assim: e esse pessoal aí, nós estamos indo para o culto.
tem os 24 anciões, é uma banda de quê? Ele diz assim, e de madrugada, rola alguma coisa? Rola, jejum, oração, eu não sei. Eu sei que o céu vai ser muito chato para alguém que não queira Jesus. Porque a gente vai passar a eternidade desfrutando da beleza do Cristo, ouvindo a sua voz, compreendendo a mente do Criador. Você nunca pensou sobre isso? Eu tenho tanta pergunta para Jesus. O Big Bang, eu vou perguntar tanta coisa para Jesus. Jesus, por que Jesus isso? Por que? Eu quero conversar com a mente do Criador. A gente vai ter, eu tenho um anseio pelo céu. Não é porque o céu é um lugar, mas é porque Jesus está lá. Porque tem lugares que são bons, só se você estiver desejando. Quem está naquele lugar? Aquele publicano sabia da sua condição. Ele sabia que precisava do Senhor. Sabe, para terminar aqui, a progressão absurda daquele homem é um negócio maravilhoso, espiritual. Tem gente que fica, sabe, atolado na vida espiritual, não sei quantos anos. Aquele homem sobe como pecador e desce como santo justificado. Aleluia. Tu já pensou nisso? A igreja católica demora 300 anos para fazer um santo. Deus fez uma oração de 5 palavras. Chegou condenado e saiu salvo. Por quê? Por causa da graça. Deixa eu te falar algo aqui. A gente canta uma música, me ajuda aí, Ministério Louvor, é aquela que diz: o que é que os anjos têm que os fazem se prostrar, né? O que eles veem, né? O que eles veem? Aí todo mundo pergunta, o que o anjo vê? Deixa eu te falar uma canção que anjo não vai cantar, querubim não vai cantar, 24 anciões não cantarão, e nenhum ser vivente no céu vai cantar. Eu vou te dizer uma canção que lá no céu ninguém sabe cantar, só nós. Quando chegar lá, fui salvo pela graça. Tu vai chegar lá, e aí galera, pessoal do coral, essa daí é só nós. Porque só os que não merecem é que estão aqui agora. Pastor, cuidado, que o senhor está me dando ideia. Está muito liberal tua palavra, está não, irmão, sabe por quê? Porque a graça não é um atestado para você fazer besteira. A graça é um carimbo de amor para você ser santo. É com fogo e ferro que Deus sela o coração do homem. Sabe, a graça é o amor selvagem de Deus posicionado de forma inflexível e não desiste de nos amar. Sabe, e eu amo o que diz o atrevido Robert Capon. É um atrevido teólogo. Ele diz assim, ele descreveu a reforma protestante assim: a reforma foram homens que descobriram no empoeirado porão uma adega. E nessa adega, uma velha garrafa de vinho envelhecida de 1500 anos, com 100% de pura graça destilada. E todos eles que experimentaram ficaram bêbados com o primeiro gole e descobriram que Deus salva um homem sem precisar de ajuda nenhuma. Isso é graça de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho, que a gente pode parar de mentir sobre a gente mesmo, que a gente pode parar de tentar se esforçar para ser salvo, e que a gente pode se deleitar no esforço do Cristo. Pastor, eu quero ser atingido por essa graça. Eu vou te ensinar agora, te prepara para a colisão. Pastor, eu quero ser atropelado pela graça. Eu vou te ensinar agora. Eu vou te dizer para você ficar no lugar certinho onde ela passa. Primeiro, nunca você vai encontrar a graça na estrada do merecimento. Se você acha que merece, misericórdia e graça nunca te tocarão. Justiça própria te afastará da graça. Se você achar que merece os céus, a graça vai passar longe de você. Então por onde a graça passa? A graça passa na estrada dos desesperados.
na estrada daqueles que tentam fazer tudo certo e dar tudo errado, na estrada daqueles, sabe, onde é a pior noite da sua alma. A graça nos atinge bem no meio, quando após anos e anos nós prometemos que vamos mudar e não conseguimos, e então nós nos rendemos à mão do excelso. A graça passa bem na hora onde a desesperança te toca com os 2 braços e você diz: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, eu não dou conta de mudar, eu não tenho condições de me salvar, eu não consigo fazer nada direito, tem misericórdia de mim. E quando você ficar nessa condição, a graça vai te atropelar como um trem carregado de minério a 100 km por hora. E quando ela te atropelar, você vai estar com aqueles passarinhos voando na cabeça assim. Aí você vai começar a ouvir uma grande voz, a voz do Espírito Santo dizendo assim: ei, você é amado, não tente fazer nada agora, só aproveita a colisão, aproveita a colisão. Mas Jesus não promete nada, depois você fará muito, mas agora só aproveita. Pastor, e o que aconteceu com o publicano? Sei lá, irmão, a Bíblia não diz. O caba desceu salvo. Ele procurou uma igreja? Não sei. A Bíblia diz que ele desceu salvo, ele desceu com Cristo. Ele tem o maior discipulador de todos, que é o Espírito Santo dentro dele agora. Agora, eu sei onde é que nós vamos encontrar o publicano. Fica de pé, porque você tem que ficar de pé para ver o lugar. Onde nós vamos encontrar o publicano? Com a bandeirinha, ele já está lá com a bandeirinha. Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas. Tá bom para ti? Com vestes brancas e segurando palmas, e eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. A adúltera, o ladrão, aquela que fez aborto, o mentiroso, o escravo da pornografia, viciado em droga, o religioso mentiroso, o hipócrita, o mestre disfarçado, o profeta, o pastor, o mendigo, o bêbado, o PH em física, só é salvo pela graça e pela misericórdia de Jesus. Não existe outra salvação pelo qual o homem será salvo. E eu vou lhe dar o último conselho que eu recebi de um velho escritor, um velho sábio. Devemos orar a palavra que acabamos de estudar. Então, não inventa nada não. Começa a bater no seu peito e começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim.